A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de abordar juntamente com vocês, nesse domingo de carnaval, o seguinte tema: o vazio que só Deus pode preencher. Com fundamentação bíblica em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11, a qual Deus derramou uma sabedoria incrível, maravilhosa sobre a vida dele. Estou falando de Salomão, o filho do grande rei Davi. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração dos homens, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O versículo ele fala de um vazio real e de um vazio universal. Todos os homens, todas as pessoas acabam sentindo este vazio gigantesco, esse vazio imenso, a qual é silencioso. É por isso que há um grito silencioso ecoando dentro do coração do ser humano. E esse grito que ecoa não é fome de pão, não é sede de água, pois é um vazio na alma, na essência. É um vazio que o dinheiro não pode preencher, que o prazer não pode satisfazer. É um vazio que o sucesso não cura, que o vício, que quer que seja, não pode acabar, não pode silenciar. Você pode até estar rodeado de pessoas, como por exemplo, nós podemos citar nesse carnaval, tantas praças, tantos locais lotados, entupidos de pessoas, uma em cima da outra, e mesmo assim, há pessoas que se sentem sozinhas, como se estivesse sozinha naquele local, como se não tivesse ninguém, somente ela. Há pessoas que podem ter conquistas em cima de conquistas, sucesso em cima de sucesso, conquistando casas, carro, fama, dinheiro, viagens, oportunidades, tudo aquilo que a mente humana possa imaginar nesse momento. Mas ainda assim, sentir a sensação que alguma coisa está lhe faltando. Esse vazio tem origem, esse vazio também tem solução. Esse vazio a qual Salomão está trazendo é do tamanho do mundo. Ora, meus irmãos, vamos pensar. Se esse vazio é do tamanho do mundo, o que pode preencher? O que pode encher? É óbvio que nada da criação divina vai poder preencher, senão o Criador. Somente o Criador pode preencher esse vazio. Mas, pastor Denilson, o que esse vazio significa? O homem não foi feito apenas para o agora. Não foi criado apenas para sobreviver. Quantas pessoas acabam dizendo assim: fulano, como é que você está? Tá tudo bem? Tô vivendo. Tô sobrevivendo. Tô vivendo de acordo como Deus quer. E Deus não quer que aquela vida esteja vivenciando daquela forma, porque João 10:10, Jesus Cristo ele vai dizer que ele tem vida, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Deus ele quer, o Senhor ele quer que o ser humano ele tenha uma vida em abundância, e essa vida com abundância só é possível na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem ele foi criado para Deus. Quando o homem ele estava no jardim do Éden, não tinha casas, não tinha prédios, não tinha nada disso. Mas o homem era feliz, porque o homem tinha Deus. A presença de Deus era constante, a presença de Deus era real. O Senhor estava naquele local. Então o homem tinha tudo. Mas quando o homem sai, por mais que ele conquiste, por mais que ele tenha, por mais que ele possua, por mais que tenha status, sucesso, parece que ele não tem nada. Por quê? Porque o vazio está lá. O vazio do tamanho do mundo está lá. Quando o homem se afasta de Deus, surge o vazio.
Todo aquele que está longe de Deus, e isso não significa dizer estar na igreja. Quantas pessoas dentro da igreja não faltam culto, mas ainda têm esse vazio. Quando o homem se afasta de Deus, surge o vazio. Quando Deus sai do centro, algo fica faltando. Quando o Criador é rejeitado, a criatura entra em crise. É por isso que nós dizemos que o mundo está em crise. O mundo está em crise. Por quê, pregador? Porque está longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais afastado da presença do Senhor, maior a crise, maior o vazio. E esse vazio não é uma fraqueza emocional, é uma consequência espiritual, a qual Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, ele vai dizer que todos, e aqui não tem exceção, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por conta do pecado do homem, todos os outros pecaram. E o pecado é aquilo que causa uma divisão, é aquilo que Isaías 59, versículos 1 e 2 vai nos dizer. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não está com seus ouvidos tampados para que ele não possa nos ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para que ele não possa salvar. Mas o pecado, ele é uma barreira, ele é uma muralha que causa divisão. Ele causa divisão entre nós e o nosso Deus. Há um grande abismo, há uma separação. O pecado, ele causou essa separação entre a pessoa bendita do Deus eterno e entre um homem falho, miserável e pecador. E Jesus Cristo é a ponte. Jesus Cristo é o único que pode religar o homem caído com o Deus eterno. Porque se o homem pecador chegar à presença de Deus do nada, a glória, a santidade, a majestade, a justiça de Deus, ela esmaga o homem pecador. Mas quando o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, reflete na imagem do pecador, ele lava o pecador. O Deus eterno, ele não vê o homem pecador, mas ele vê o homem que foi justificado através do Filho unigênito, do Deus eterno, que deu a sua vida por nós, ainda pecadores. E o ser humano, ele tem várias tentativas para tentar preencher esse vazio, ou não. O homem, muitas vezes, com esse vazio, o homem, a mulher, ela vai tentar preencher, ela vai tentar se encher, mas nada dá certo. Ele tenta preencher esse vazio com dinheiro. Quanto mais tem, mais ele quer. Com prazer, ele vai lá, se satisfaz, aparentemente está cheio, mas depois vem o vazio novamente, volta de novo, volta outra vez, cai 1, 2, 3, 4 e nunca se satisfaz. Bebidas, drogas, a própria religião em si, ela é vazia. Status, poder, ou não. Veja os homens poderosos, aqueles que têm uma grande condição financeira. Quanto mais eles têm, mais eles querem, nunca estão saciados, sempre querem mais, sempre buscam mais e nunca estão saciados. Jesus, ele vai dizer algo profundo em João capítulo 4, versículo de número 13, para aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. Aquela mulher, ela estava arrasada sentimentalmente, emocionalmente, já vinha de vários relacionamentos frustrados. E ali ao meio-dia aproximadamente, ela ia buscar água, um horário para que ninguém pudesse vê-la, e sempre buscando daquela água daquele poço. E Jesus Cristo, ele vai dizer para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus Cristo está falando do poço de Jacó. Jesus Cristo está falando daquela fonte que ela pegava água. E essa fonte é tudo aquilo que você tenta se satisfazer, tenta se encher. Você vai lá, você bebe, aparentemente está satisfeito, mas com pouco tempo volta a ter sede, volta lá, bebe novamente, vai de novo. E isso acaba virando uma rotina, porque a sede é contínua. Há um vazio,
Há algo que precisa se encher. E ela sempre vai naquele local. E Jesus Cristo está trazendo uma lição. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aqui nós podemos trazer a seguinte reflexão: o mundo oferece alívio momentâneo. Ou não? Será que os prazeres desta vida não têm te oferecido um alívio momentâneo? Um alívio passageiro? Mas depois que passa, você está ali triste, enxaqueca, com dor de cabeça, com prejuízo, cansado. Quantas vezes você chegou a dizer: nunca mais eu faço isso? Nunca mais eu faço isso. Mas a sede veio, a sensação do vazio voltou e você vai novamente, faz a mesma coisa, retorna a mesma vida, tudo é do mesmo jeito, parece que não muda. Mas o preço é alto dessa consequência. A alegria, tudo isso é alegria passageira, é culpa permanente, feridas profundas, dependência e escravidão. É por isso que João 8,32 vai nos dizer que se, pois o Filho, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você passar a ter esse conhecimento na palavra de Deus, que é o próprio Cristo, se você verdadeiramente conhecer o próprio Cristo, João 8,36 vai dizer: e o Cristo, o Filho de Deus, vos libertará, porque Ele é a verdade. A verdade, ela liberta, ela tira a falta de conhecimento que você não tinha antes, agora você passa a ter e a descobrir que nada criado pode ocupar o lugar do Criador. Nada criado pode ocupar o lugar do Criador. Hoje eu até pregando para os meus filhos e dizia: pensa aí numa coisa que satisfaz rapidamente. Aí um dizia pizza, o outro dizia viagem, o outro dizia chocolate, isso e aquilo. Agora imagina, tudo isso não pode preencher. Isso dá uma sensação de prazer, mas isso em excesso mata. Isso em excesso destrói. O vazio aponta para Deus. Escute isso. Não para o nada. O vazio não é um acidente, é um sinal. Tome como exemplo a fome. A fome aponta para o alimento. A sede aponta para a água. Então, um vazio da alma, ele deve apontar para Deus. A única coisa que vai preencher o teu vazio, o vazio da tua alma, é Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 42, verso 2, ele vai dizer: a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você pode tentar ignorar, anestesiar ou disfarçar, mas a alma, ela continua clamando, porque ela tem sede de Deus. O coração humano foi feito sobre medidas, e a única que pode preencher e completar é Deus. Jesus é a resposta para o vazio do homem. Jesus é a resposta para o teu vazio. Jesus é a resposta para o teu sofrimento. Jesus, ele não veio oferecer religião. Jesus Cristo de Nazaré, ele não veio oferecer filosofia. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Yeshua HaMashiach, ele veio oferecer vida, e vida com abundância, como eu já lhe disse. E na cruz de Cristo, ele levou os meus pecados, os teus pecados. Jesus carregou a nossa culpa, Jesus pagou um alto preço que nos separava de Deus. O vazio nasceu lá no Éden, quando o homem se afastou de Deus. A solução foi cravada no Calvário, quando Deus se aproximou do homem, porque a cruz é essa ponte que liga o homem a Deus, que reconecta o coração do homem ao Deus eterno. Romanos 5,8 vai nos dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente Deus pode preencher o vazio humano completamente. Jesus afirmou para aquela mulher em João 4,14. Você lembra do 13? Quem beber desta água, das coisas aqui da terra, o que vai acontecer? Voltará a ter sede. Mas quem beber, olha o que Cristo está dizendo no versículo 14: da água que eu der. Jesus está falando dele. Quem beber da água que eu entregar, o que vai acontecer, pregador? A Bíblia vai dizer:
nunca mais terá sede. Quando Deus ele entra, o vazio ele sai. Quando Deus ele entra, a culpa é perdoada. Quando Deus ele entra, a alma encontra descanso. Quando Deus ele entra, o coração encontra propósito. Mateus 11:28 é o convite maravilhoso de Jesus Cristo para você no dia de hoje, para esse carnaval. Ele está dizendo para você que tem esse vazio, que já tentou preencher de várias formas, de várias maneiras. Vinde a mim, tu que estás cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tome alívio de Jesus. Preencha esse vazio com a presença de Deus, o único que pode verdadeiramente ocupar o lugar que existe vazio. E detalhe, ocupar sem o pecado, sem o desejo pecaminoso, sem as coisas malignas e as coisas que o mundo tenta lhe oferecer. Tudo isso não é uma melhoria externa, é uma transformação interna. Tudo isso não é uma maquiagem espiritual, é um novo nascimento, como Jesus ele falou para Nicodemos em João capítulo 3, a qual há uma mensagem maravilhosa para mim, para você e para o mundo inteiro, no versículo 16. Eu vou deixar que você mesmo procure João 3,16 e você vai saber o grande amor que Deus ele sente para a sua vida. Hoje, talvez você possa estar sorrindo por fora, mas chora por dentro. Tem tudo, mas sente que não tem nada. Tenta seguir em frente, mas carrega um peso invisível. A solução para a tua vida é Jesus. Busque Jesus agora nesse momento, para tudo que você estiver fazendo, e conversa com Ele. Se entrega a Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.